Hoje nós vamos conversar com o escritor Fernando Gimenez. Vem comigo! Fernando, quando que você começou a escrever? Poxa, Deus, é assim, eu sou professor, então eu escrevo por causa da minha profissão, né? Assim, tenho que escrever, mas sempre é uma escrita mais técnica, vamos dizer assim, mais, eu costumo até dizer assim, a diferença da escrita da literatura para a escrita técnica, né? É que a escrita técnica eu quero mostrar um conhecimento novo que eu acho que é importante. Agora, na literatura, eu quero emocionar as pessoas, dar um sentimento, passar uma visão do mundo, né, que é muito diferente. Né? Então, assim, eu escrevo desde há mais de 40 anos, tecnicamente, mas a literatura eu comecei a escrever tem uns 15 anos, mais ou menos. Eu comecei escrevendo em blogs meus, né, mas não é muito tempo não. Né? Como é que você faz essas crônicas assim? Como é que você se inspira assim, para fazer? Isso é uma coisa bacana, eu acho. Assim, eu sou uma pessoa muito quieta, geralmente. Né, assim, e eu gosto muito de andar de ônibus. Né, assim, por incrível que pareça, né, assim, fazer meio estranho, né, andar de ônibus. E quando eu estou andando de ônibus, lá em Curitiba, porque eu estou morando em Curitiba já há 20 anos, às vezes eu fico prestando atenção nas pessoas. Às vezes assim, eu me sinto até assim, que, como a gente diz, né, assim, o voyeur, né? Aquele que fica olhando pro mundo, assim. Então, muitas vezes eu ouço uma palavra ou uma frase, né? Ou vejo alguém sentado. Uma vez, por exemplo, uma crônica surgiu quando eu vi uma garota num canto do ônibus, sozinha, chorando, né? E daí eu até assim, primeiramente eu quis até ela perguntar o que estava acontecendo, né? Mas eu falei, não vou me meter na vida dessa menina, né? Mas então, assim, às vezes a escrita vem desses momentos, você enxerga alguma coisa que te inspira, né? Esse foi um momento, assim, muito emocionante, né? Assim, que eu vi alguém, uma menina mais ou menos com a idade das minhas filhas, assim, que estava lá sofrendo por algum motivo, mas eu não mexi na vida dela, mas ela mexeu na minha, né? Tanto é que eu tive que escrever sobre isso, né? Em outros momentos tem coisas engraçadas, né? Assim, tem coisas assim... Tem uma crônica no meu livro que eu acho bem bacana, assim, que é essa coisa engraçada, que tem um título assim, A Gorda do Tarô de Marsella, né? Que era uma mulher muito gorda no ônibus, com esse livro na mão, né? Sobre o tarô de Marsella, né? Que eu nem sabia que existia isso, né? E de repente ela olhou para mim, eu olhei para ela, daquela coisa assim do constrangimento, né? Um olhando para o outro, e aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Assim, que eu estava indo levar um outro livro meu para um amigo de ônibus, né? Assim, e eu desci num ponto e eu achei que meu amigo estava num lugar, eu andei um monte de coisas, né? Assim, dei uma volta no quarteirão da universidade toda procurando a entrada, e quando cheguei na portaria da universidade, o cara falou, não, ele fica lá no outro lugar. E eu tinha passado em frente ao lugar onde ele estava, né? Daí eu falei assim, é culpa da gorda do Tarô de Marsella, né? Ela me jogou alguma coisa que eu perdi o caminho, andei um monte sem precisar, né? Então assim, eu escrevo assim, geralmente inspirado por isso, né? E outra coisa que me inspira muito é o cinema, né? Eu gosto muito de cinema, estou aqui em Tiradentes por causa da mostra de cinema em Tiradentes, né? Então muitas das minhas crônicas, e algumas delas estão aqui, elas surgem a partir de uma cena ou de uma fala que eu ouço em um filme. Então, tem várias delas aqui que estão inspiradas em cenas de filme. Você também faz haikai. Sim. Como é que é? O que é um haikai? Então, o haikai, né, assim, é uma forma de poesia japonesa, né, que veio para o Brasil a partir da imigração dos japoneses, já tem mais de 100 anos, quando os japoneses vieram para o Brasil, né? E é uma forma curta, né? E ela tem uma forma assim, técnica de escrever, que são 3 versos, né? O primeiro verso tem 5 sílabas, o segundo verso tem 7 sílabas, e o terceiro 5 sílabas. Então o haikai é um pequeno poema, né?
né, com 17 sílabas. Né? E o haikai tem uma coisa curiosa, né? Assim, eu comecei a escrever haikai de uma forma assim, quase que intuitiva, né? Porque como eu escrevo crônica também, em geral minhas crônicas não são muito longas, né? Eu gosto de escrever pouco, né? Eu gosto da coisa concisa, né? Assim, tentar dar uma mensagem de uma forma breve. Né? Até que o meu blog, onde eu publico meus contos e memórias, chama Breves Textos. Né? Assim, então eu gosto de falar, dar o essencial, né? Sem um discurso muito longo. Né? E para mim o haikai é uma forma de poesia adequada. Né? Ó, você tem que falar alguma coisa em 17 versos, né? Então é bem pouquinho. Desculpa, em 17 sílabas, né? Em 3 versos. Né? Então eu comecei a fazer isso intuitivamente e o ano passado, ou já não me lembro se foi o ano passado ou ano retrasado, eu tive a oportunidade de fazer uma oficina em Curitiba com um poeta curitibano, Álvaro Posselt, que é um mestre do haikai, né? Então eu fui aprender a fazer haikai da forma certa, né? E daí eu aprendi então algumas coisas que tem a ver assim, por exemplo, o haikai, todo o haikai, né, se ele for feito da forma tradicional, ele fala de uma época do ano. Então, por exemplo, ele tem que falar ou mencionar algo que identifique a época do ano, né? Por exemplo, aqui em Tiradentes, até perguntei para Adriano, né? Tem essas árvores muito floridas, vermelhas, laranjas, roxas, né? Assim, que é essa, a Bougainville, né? A Bougainville é uma árvore do verão. Quando eu escrevo um verso, citando no haikai, falando da Bougainville, eu já estou dizendo, ó, está no verão. E a segunda coisa do haikai é que ele, às vezes, é uma fotografia, né? Então, por exemplo, ontem à noite eu escrevi um haikai, quando eu estava lá no bar do Conto de Réis, né? Eu vi uma lagartixa na parede, e de repente ela correu e se escondeu atrás de um quadro, né? E daí assim, então assim, essa coisa, lagartixa geralmente é uma coisa que a gente vê muito no verão também, né? Muito mais no verão, né? Então, eu escrevi assim, uma lagartixa, né? Se esconde rapidamente, noite de verão. O haikai surgiu assim. Então a terceira coisa do haikai é essa ideia, né? De que você tenta mostrar para o seu leitor um momento que você viveu, né? E daí eu gosto muito, né? Sou quase que todo dia tem um haikai que surge para mim, né? Assim, essa coisa, eles têm uma expressão, não vou lembrar exatamente a palavra japonesa que diz isso, né? Mas que é assim, o haikai relata uma verdade que você viveu, né? Então, assim, é muito gostoso escrever. Fernando, que mensagem você gostaria de deixar para os jovens escritores que querem, as pessoas que querem virar escritores? Você tem alguma dica? Olha, eu acho assim, talvez muita gente já tenha falado o que eu vou fazer, mas para mim é muito verdadeiro, né? Assim, eu acho que a vontade de escrever, ela vem de dentro da gente, né? Mas ela surge a partir do momento que a gente lê muito, né? Então assim, acho que para você poder escrever, para você ir praticando, né? Você tem que ler muito, né? Assim, eu acho que é a primeira coisa. E não importa o que você está lendo, né? Você pode ler uma coisa técnica, pode ler uma revista, um jornal, pode ler um poema, um livro, um romance, contos, né? Mas acho assim, que a leitura tem que ser quase que diária, né? A partir do momento que a gente começa a ler muito, né, a gente começa a perceber que a gente pode ter coisas para dizer. Né? E a segunda dica seria assim, escreva sempre também. Né? Nem que seja só uma linha por dia, 2, 3 linhas, né? Vai escrevendo, né? Porque é na prática também que você começa a desenvolver, vamos dizer assim, seu próprio estilo. Né? Então você vê essa coisa. Vai escrever, né? Tem que ter vontade de escrever, é claro, né? Mas acho que essa vontade de escrever vem da leitura que a gente faz, né? E daí vai praticando sempre. É isso. Obrigado, Matheus, pela pergunta que você me fez. Obrigado a você por ter aceitado essa entrevista. Tá? Joia. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!